da população, tem a Global Mind Project, que é uma entidade, ela fez divulgou agora, acho que em maio, o resultado de uma pesquisa sobre pós-pandemia, saúde mental no pós-pandemia. E o Brasil ficou assim em quinto lugar, dos piores, né? Onde o número 1 seria o pior, no caso. Eu acho que a pandemia, assim, causou isso, né? Nós somos o país mais ansioso do mundo. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então, para um país que já tem todas as suas dificuldades, aí vem uma pandemia dessa, arrasa. Eu tenho, assim, algumas experiências pessoais com a pandemia. Na época, eu trabalhava em 2 CTIs. Eu era oficial do Exército e trabalhava no CTI da Posse. Então, a pandemia foi decretada dia 15 de março de 2024. Eu peguei a Covid-19 dia 7 de abril de 2020, desculpa. 15 de março de 2020. Eu peguei Covid 7 de abril de 2020. Eu lembro porque eu tinha plantão no dia seguinte e todo mundo que tinha síndrome gripal tinha que informar. E aí eu tive que informar e fiz o teste. E aí lá, para minha surpresa, SARS-CoV-2. Foi um sentimento que não tem como descrever. Você não sabe que doença é essa, como é que ela vai se comportar em você. E aí, graças a Deus, em mim foi a forma leve, saí da quarentena. E aí, quando eu volto a trabalhar, todos os meus 2 CTIs já tinham virado CTI Covid. E aí, caí para dentro, estava isolada, meus pais estavam numa casa, minhas irmãs cada uma em outra casa, e a gente não se encontrava, só se falava por telefone. Então, já que não tem como encontrar ninguém, vamos trabalhar, né? Vamos ajudar as pessoas. E eu fui fazendo plantão atrás do outro, nossos amigos adoecendo, a gente tendo que cobrir esses amigos que adoeciam. E eu, psiquiatra. Então, eu atendia no CTI e tinha que atender no consultório, porque a gente estava confinada. Todo mundo em confinamento. Aí as pessoas chegavam no meu consultório querendo morrer porque não podiam ir ao shopping. E aí eu lembrava daquela madrugada terrível que eu tinha passado, tentando manter um paciente vivo no ventilador mecânico. E eu falava, gente, vocês não têm noção do que é essa doença, do que ela causa, e principalmente quando ela apresenta na forma grave. E aí eu tinha que ligar o botão e falar, não, você que é psiquiatra, esse é o sofrimento dela também e precisa ser validado, a gente precisa, de alguma forma, acolher, porque é a dor dela. E aí eu falo que eu sou especialista das 2 principais especialidades que trabalharam na Covid. Eu era intensivista e era psiquiatra. Então, eu vi os 2 principais polos, realmente, da Covid-19. E, então, você já tem, realmente, algumas deficiências. E a Covid-19, a gente diz, né, que esse momento que a gente está vivendo é uma outra curva, dentro também daquilo da Covid, só que a curva pós-Covid, além de todas as consequências clínicas e orgânicas que a Covid acabou trazendo. Já cientificamente comprovado, vários pacientes acabaram desenvolvendo diabetes e hipertensão pós-Covid. 58% da população teve um aumento importante de diabetes e hipertensão. Isso tem tudo a ver com saúde pública. Por quê? Sim. Porque eu vi aqui o aumento nesse nosso centro de tratamento de hipertensão e diabetes. Todo mundo falava assim, mas agora está demorando 6 meses. É porque aumentou o número de pessoas que se tornaram de moderados a graves, hipertensos e diabéticos. E uma outra coisa também importante, muitas pessoas perderam seus empregos. Várias tinham um plano de saúde que a empresa dava. Então, também teve um aumento na procura do SUS, porque as pessoas estão, né, desempregadas.